Muito bem, demorou, esperei uma semana para esse nosso sagrado play do reencontro aqui no Agora é Você Podcast. Muito obrigado pela sua presença. E já sabe, né? Lá fora você pode tudo esquecer agora. Notícia ruim, desgraça, economia, política, esquece tudo porque agora é você. Agora é sua saúde, agora é sua vida, agora é o seu bem-estar e é para isso que a gente está aqui, é sobre isso que nós vamos falar. Só que se você estiver me assistindo aí e ainda não se inscreveu, não ativou o sininho do Agora é Você Podcast, você está tendo muita sorte, porque o YouTube geralmente não entrega os conteúdos para quem não está inscrito, sabia? Pois é, aí você pode até receber, mas você vai receber uma vez ou outra aleatoriamente. Então, olha, não custa nada. Vai lá no inscrever-se do podcast, clica lá e também ativa o sininho para você ser avisado e não perder mais conteúdos tão relevantes como o de hoje, por exemplo. Nós vamos aqui falar sobre neurodivergências e como superá-las. Você sabe o que são neurodivergências? Você vai entender já já, porque é um assunto muito legal. Talvez você conviva com uma neurodivergência, não sabe, talvez um parente seu, mas daqui a pouquinho a gente vai saber mais. Porque agora, nesse episódio diferente, eu trago aquele que é neurodivergente, tá? Eu também sou, depois a gente vai falar disso. E ele vai nos contar como é que se supera isso. Então presta muita atenção, ele é arquiteto, ele é pós-graduado em marketing, tá? E ele se tornou um próspero empreendedor e superou o problema através da busca por um ideal de trabalho. Olha que coisa bacana. No caso dele, ele superou a polimicrogíria. Você sabe o que é isso aí? Polimicrogíria, uns falam microgíria, mas polimicrogíria é uma migração errada, equivocada dos neurônios, tá? E ela produz também um desenvolvimento prejudicado de alguma daquelas curvinhas que você tem no cérebro, alguma daquelas voltinhas, tá? E isso acaba impactando que a pessoa começa a ter problemas de concentração, começa a ter problemas de memorização, né? A pessoa começa a ter problemas de cognição, então, vamos dizer, que é a interação com o meio. E muitas vezes você pode achar que você tem aí um filho, ou teve um filho que era distraído, que era incompetente, que era vagabundo, que não estava nem aí com nada, e ele pode ser um caso como esse. Então preste muita atenção, nós vamos falar desse problema e de outros também, tá? Porque é um problema, assim, tecnicamente pouco conhecido, mas muito generalizado. Então, ele superou tudo isso com complicadas neurodivergências que ele teve, e ele vai nos ensinar aqui como é que ele fez. Pode ser uma coisa útil para você ou para algum parente, alguma pessoa que você quer bem. Então, estou falando aqui do nosso amigo Igor Romão. Seja bem-vindo, Igor. Prazer, tudo bem? Pardini, tudo bem? Tudo. Obrigado pela presença. Primeiramente, eu sou um ídolo seu desde a década de 90, aí, quando eu esperava o Na Praça é Nossa, você entrar lá, o patrão. E é uma maravilha estar aqui para poder compartilhar um pouquinho, né? Como que a gente pode superar isso mesmo não sabendo que a gente tem essa neurodivergência. Muito legal. Olha, mais uma vez, vou falar, você que tem algum problema assim, ansiedade, falta de atenção ou de concentração, tá? Falta de autoconfiança mesmo. E você tem medo de tudo, você quer fazer as coisas. Então, assim, praticamente não existe hoje uma pessoa no Brasil, na vida que a gente leva, e nas grandes capitais, que não tenha algum problema, tá, neurosocial inconsciente. Porque às vezes, você não sai na rua porque tem violência. Você não vai jantar na casa do seu amigo porque o trânsito, porque vai ser assaltado. Então preste muita atenção nesse episódio que você poderá se enquadrar aqui, tá bom? Ô Igor, conta pra gente então, para começar, como é que as suas experiências vivenciais, como é que elas influenciaram no modo de você ver o mundo, no modo de você buscar ideias e buscar os seus ideais acima de tudo? Tudo começou quando eu tinha 3 anos, Pardini. Tá. Minha mãe chegou um dia pra mim e falou assim: eu preciso te levar num médico porque eu tô vendo que a sua coordenação motora do lado esquerdo não é igual. E ela chegou no médico, nós fizemos todos os exames, isso eu tô falando na década de 80, então a gente sabia muito menos do que a gente sabe hoje. E aí o médico falou: olha, ele tem um problema de sincinesia. E o que seria a sincinesia? É a repetição do movimento que eu tenho do lado direito para o lado esquerdo. Então, a minha mão e os meus membros, eles se repetiam pequenos movimentos. Por exemplo, o estalar do dedo, na hora que eu instalava o dedo aqui também instalava. E aí, passou o tempo e eu toquei a minha vida imaginando que seria só um problema motor. E tentei achar soluções na minha vida para resolver essa questão motora. Só que, infelizmente, eu não sabia que isso tinha agravantes
internos meus. E eu convivi com isso 20 anos sem saber. Caramba. Agora, a criatividade, por exemplo, tá? Como é que ela pode ser usada? Você fez isso e eu quero que você ensine para o público que está aqui acompanhando você. Como é que a criatividade pode ser usada para superar problemas de cognição? Ela ajuda? Ela ajuda. O mais importante é assim, você precisa permitir errar. Se a pessoa consegue se permitir errar, ela já está um passo à frente de todos os outros. E se você é um pouquinho diferente do comum, você já é um pouquinho mais criativo. Se eu perguntar para você que está assistindo aqui o podcast, bem para você, Pardinho. Sim. Pense em 3 meios de transporte. Tá. Pensou? Sim. Provavelmente deve ter sido carro, ônibus e avião. 99% das pessoas pensam isso. Foi isso que você pensou? Ônibus, metrô e avião. Então, você está um pouco fora da caixa já. Agora, se eu te der 1 hora para pensar, ou 2 minutos, o tempo que for, em mais meios de transporte, quando que você vai poder chegar numa tirolesa, num pedalinho, num skate ou alguma coisa assim? Demora. Então você precisa ir cavando para você poder ser um pouquinho mais criativo. E aí a criatividade, para mim, ela vem depois de duas situações. Primeiro, limitação. E segundo, substituição. Quando você limita a pessoa a alguma coisa, ela vai ter que ser mais criativa para resolver aquele problema. Então, por exemplo, no caso, o Pablo Picasso. Ele pintava as maravilhas. Chegou um período que ele pintava só tudo azul. E nesse período ficou tudo azul por quê? Porque ele sentiu a falta de um amigo dele que tinha falecido. E ele sozinho, por causa da depressão, que o azul é uma cor fria, ele entrou e começou a pintar numa fase azul. Quando ele conseguiu sair da fase azul, ele entrou na fase rosa. A fase rosa, exatamente. E aí ele começou a pintar as coisas rosas. Então, assim, por exemplo, eu na minha vida, quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe me ensinaram a dar o nó no sapato. Como é que é? Faz uma orelhinha, faz outra orelhinha, passa a orelhinha por dentro e puxa, certo? Não. Eu criei um jeito diferente de amarrar o meu sapato, que até hoje eu amarro diferente. Eu também. Porque eu não consigo fazer isso com as 2 mãos, por conta do que eu vivi no passado. Eu tinha uma limitação motora. Eu tenho uma limitação motora para resolver os problemas. E uma outra questão é a substituição. Eu precisava substituir algumas coisas para poder chegar aonde todo mundo chega. Né? Eu tinha que chegar, pelo menos, no padrão ideal do ser humano. E aí que, na faculdade de arquitetura, eu trabalhava com o AutoCAD na época. E o AutoCAD é tudo por comandos. Na hora que você dá um comando, a letra A é uma coisa, a letra B é outra, a letra C e vai indo. Eu adaptei o teclado inteiro para poder se adaptar à minha mão esquerda, para eu não tirar a mão direita do mouse. Então eu troquei todos os comandos do AutoCAD de um jeito em que a minha cabeça entendia que era muito mais fácil. Mas você é canhoto ou destro? Eu sou destro. E aí as minhas habilidades na mão direita, elas ficaram muito melhores. Né? A minha família inteira, do lado da minha mãe, é dentista. Então a gente já vem de uma geração, de uma família que tem habilidades manuais. E aí a direita foi ficando cada vez melhor. Só que a esquerda não podia ficar para trás. Até quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu comecei a tocar bateria. E isso começou a fazer algumas conexões em que o meu cérebro não tinha feito. E eu ajudei inconscientemente a minha cabeça a fazer as conexões que precisava para eu poder seguir. Você não encontrava obstáculo, por exemplo, na parte de ritmia? Na parte de ritmo para você tocar a bateria? No ritmo, não. Mas na hora que você toca um papamama ou que você faz uns grooves diferentes, que é direita, direita, esquerda, 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 direita, isso até hoje eu tenho dificuldade. Mas eu sempre me virei tocando em bares e restaurantes em São Paulo do jeito que dava. Eu inventava a virada diferente, mas a música tava lá. Tocava um Paranoid, de Purple, Led Zeppelin. As viradas eu fazia do meu jeito. Eu dava o meu toque para não tirar o ritmo original das músicas. Tá. Já que a gente falou que a criatividade pode e deve ser usada para ajudar a superar um problema de neurodivergência, que você fez isso, você encontrou dificuldade para você impor a sua criatividade a si mesmo? É muito difícil você
Eu tinha um auto-julgamento muito preocupante. Eu precisava muito que as pessoas me aprovassem. Isso era um problema meu de pequeno. Então eu sempre precisava da aprovação dos outros. E ao passar do tempo, eu descobri que não. Que quem precisa se auto-aprovar sou eu mesmo. Então, desde que eu sei que eu tenho um problema, eu tenho que resolver ele. E eu vou viver com ele pro resto da minha vida. Então eu tentei achar soluções para resolver os meus problemas e continuar sendo quem eu sou, sem a aprovação dos outros. Olha que legal, gente. Você que chegou agora, ou se você que já estava desde o começo, ainda não se situou bem, nós estamos falando aqui sobre neurodivergência. Neurodivergência é qualquer caso que tire a pessoa da caixinha, que tire a pessoa da curva, que tire a pessoa do que se considera, entre aspas, uma pessoa normal. Então, por exemplo, eu tenho transtorno de ansiedade, já administrado, graças a Deus, e eu tenho síndrome do pensamento acelerado, desde pequeno, que eu fui saber isso há 1 ano e meio atrás. Mas eu administro isso, né? E o caso do Igor, eu estou falando assim, para você entender, o caso do Igor, que aqui está, o Igor Romão, o caso dele era muito mais complicado que o meu, tá? Ele envolveu coordenação motora, envolveu memorização, envolveu concentração, tudo ao mesmo tempo. E eu estou trazendo para vocês esse exemplo porque muitas pessoas se autodiagnosticam, vão procurar o Dr. Google, mesmo, infelizmente, médicos e psicólogos também erram. E às vezes diagnosticam as pessoas de uma coisa, mas não percebe qual é a causa daquilo, né? Então, hiperatividade, TDAH, ansiedade, transtorno do pensamento acelerado, tudo isso são neurodivergências e você precisa corrigir, e a forma que ele encontrou de corrigir isso foi se dedicando a um ideal de empreender. É isso que eu quero que você entenda, é para isso que eu estou aqui, que às vezes você estimulando uma pessoa que tenha um problema desse a acreditar em si, a seguir adiante, pode ser o melhor remédio sem consumir remédios. Então é isso que a gente está falando aqui com o Igor Romão, tá? Ainda nisso, o Igor, já que eu acabei de falar de empreendedorismo, como é que você diferenciaria um empresário comum, o empreendedor comum, de um empreendedor criativo, como tem que ser uma pessoa que tem esse problema da neurodivergência? Posso fazer uma brincadeira com você aqui? Por favor, claro. Eu trouxe uns dados que a gente brinca de vez em quando. Eu brinco muito com meu filho. Cada um tem uma imagem e um em cada lado. Então eu vou jogar aqui para você. Na verdade, gente, são vários, viu? Ali tem 5, 6, então são 9 vários. dados. Estou pegando 3 aí para você só para a gente fazer uma brincadeira. Então vamos lá, ó. Eu vou jogar aqui para vocês, tá? Atenção, auditório, vamos jogar, vou jogar os dados. Olha lá, vamos lá. Aqui me aparece o que é isso aqui? São talheres, é isso, né? Talheres. Não entendi muito o desenho aqui, mas eu vou passar para você. Quer ajuda? Vamos lá. Vai lá, você vai interpretar. Então vamos lá, ó. Vai lá, que eu tô com óculos pra longe, tô. Uma máquina fotográfica, um capacete de um guerreiro medieval e uma tenda de circo. Tá. Eu brinco com meu filho, eu peço para ele criar histórias com isso. E aí é uma brincadeira que eu falo para você. Me faz uma frase unindo esses 3. Então vai, um cavaleiro medieval... Um cavaleiro medieval conseguiu uma rara oportunidade de viajar no tempo, foi levado para um estúdio fotográfico. Sem saber o que fazer com a máquina fotográfica e com o traje que ele estava, ele acabou arrumando emprego num circo. E isso é para você treinar um pouquinho da sua criatividade, né? A criatividade vem da nossa vivência da vida, né? Se a pessoa ela lê livro, assiste filmes, ela visita lugares diferentes, ela conversa com pessoas diferentes, ela tem ideias diferentes. Ela começa a pensar de um jeito diferente. Se você convive com as mesmas pessoas, assiste os mesmos filmes, lê o mesmo livro, você nunca vai saber onde que você pode chegar e coisas que existem no mundo que você não faz nem ideia. Muito legal. Agora eu te pergunto, a pessoa que tem a neurodivergência, que tem qualquer comportamento fora da curva, ela precisa da criatividade, ok? Para, de repente, se ela quiser fazer de um negócio, de um ideal, de um empreendedorismo, a sua terapia. Mas como é que você faz para transformar essa criatividade em algo real? Você teve essa dificuldade? Você cria uma ideia, mas se você é um neurodivergente, um caso um pouco mais complicado, mas o neurodivergente cria um negócio, mas, por exemplo, o ansioso vai achar que não dá porque ele já pensa 30 coisas adiante. O TDAH, ele vai achar que não dá porque ele começa a pensar nas coisas, ele não foca, ele vai desligando. Como é que você faz para superar
o problema que a criatividade pode te dar se você chegar no ideal. Então vamos lá. A criatividade sempre esteve comigo. Eu sempre fui uma pessoa que busquei soluções, criações, vários tipos de empresa também. Então eu sou formado em arquitetura, com pós-graduação em marketing. Só que eu tive outras empresas dentro da minha empresa. Eu tentei ter outras empresas, né? E nesse meio do caminho, eu comecei na escola vendendo balas e chicletes na hora do recreio, para ganhar um pouquinho mais de dinheiro para poder fazer as coisas. Então eu tinha que achar uma solução para que os professores não vissem aquilo, porque onde eu estudava era proibido doces e chicletes. Então eu tinha que achar uma solução para vender isso. Por quê? Tinha uma outra pessoa na escola que vendia pirulito. Eu olhei e falei, pô, legal, tá dando dinheiro. Aí eu fui lá, peguei uma malinha daquelas de bijuteria cheia de espacinhos. Cada espacinho eu coloquei uma bala e um chiclete diferente. Então eu entrava na escola com a minha mochila e uma mala de doces dentro da escola. Então eu abria para a pessoa, tinha Trident, Halls, bala, chiclete, tinha todos os tipos possíveis. Então, através de uma visão que eu tive, uma ideia única, eu fui aperfeiçoando. E aí até que a professora chegou e descobriu um dia. Ela chegou para mim e falou, Igor, eu fiquei sabendo que você tá tendo um negócio de doces e chicletes dentro da escola. Ela me perguntou, quando você me faz um preço para pegar tudo, né? Não, então, mas é por aí, mais ou menos foi por aí. Ela falou, ó, a gente não pode ter isso dentro da escola, eu queria que você parasse. Eu falei, olha, professora, me desculpa. A diretora falou, ó, me desculpa, mas eu acabei de repor o meu estoque essa semana. Dá pra você fingir que não viu? E aí, semana que vem eu paro. Eu paro? Ela falou, dá. Eu falei, então tá aqui. Qual o chiclete que você mais gosta, a bala que você mais gosta? Aí eu abri pra ela, na hora que ela viu, ela desacreditou. Porque assim, não era tipo eu tirando do bolso um chiclete, uma bala só pra dar. Não, tinha uma mala toda separadinha, toda organizada. E aí, na hora que eu abri a mala, mostrei pra ela, ela falou, nossa, não acredito que é isso. Eu falei, ó, pega aqui e tal, não sei o quê. E aí eu parei de fazer isso. E sempre aconteceu isso. Num momento da minha vida, depois que eu tinha feito arquitetura, tava trabalhando com arquitetura, eu tive um momento que eu comecei a ficar mais deprimido, que eu comecei a desfocar mesmo da minha vida, eu comecei a sair do eixo. E aí eu tive uma ideia de abrir uma empresa de salada, ali na região do Itaim, em São Paulo. E aí o que eu fiz? Eu fiz um cartão, onde a pessoa podia escolher 4 tipos de folha, 2 legumes, 3 proteínas, e aí o que acontecia? Eu de manhã entregava o flyer para todo mundo, e à tarde, na hora do almoço, eu voltava para casa para poder preparar aquilo. Por quê? Tinha acabado de começar o WhatsApp. E nem tinha o Vale Refeição dentro das maquininhas que aceitam em todas. Tinha que ser uma específica. Então, o que eu fiz? Eu chegava de manhã, entregava o flyer, a pessoa com a caneta marcava, tirava uma foto e mandava no WhatsApp. Eu preparava a salada, todas as saladas, e saía para entregar na região. Então, assim, eu sempre tive ideias diferentes, mas que eu tentei não deixar que me derrubassem, entendeu? Durou pouco tempo, mas foi uma experiência muito boa para começar, para não estar parado. Eu acho que o mais importante para quem está nos assistindo é tenha foco e não desista. Mude o trajeto, mude a rota, mas não desista, não para. Eu costumo dizer que sempre é cedo para desistir, mas nunca é tarde para tentar, né? Então é o caso aí, você que chegou agora, vou falar mais uma vez. De repente você pegou o Igor aqui falando, bom, mas o que o cara está falando da vida dele, o que ele fez? Gente, é um caso de neurodivergência, onde a gente está colocando para vocês que você pode ter uma neurodivergência, pode conhecer alguém que tem uma neurodivergência, você pode não saber ou pode estar tratando errado, tá? E ele ele superou os problemas da neurodivergência com isso. Empreendendo, criando. Então o papo aqui é como é que você se comporta para se pôr acima do seu problema e deixar ele para trás e viver uma vida normal. Então preste muita atenção, esse episódio é muito especial. Intuição, eu te pergunto, tá? Para buscar um resultado. Você acredita nisso ou você, como neurodivergente, com a sua visão, você acha que o neurodivergente ele deve buscar mais o lado administrativo ou mais o lado técnico? Eu acho que as pessoas precisam correr riscos calculados, que é o que eu aprendi num curso do Sebrae, no Empretec, muito bom, aliás.
E se a pessoa imagina que possa existir, então vai atrás, vamos achar uma solução, vamos ver como é que isso é feito. Se não dá para fazer diretamente, por exemplo, eu vou fazer uma caipirinha em casa. Pô, mas eu tô sem copo, faz num balde, faz numa xícara. Eu não tenho limão, pô, vamos fazer com laranja. Então é sempre bom você achar uma solução e não achar que você pode ser pior do que os outros por conta dessa questão de você ter neurodivergência. Entendi. Muito bom. Agora, buscar o autoconhecimento, a vivência e a convivência, tá? Assim, com pessoas, com o mundo exterior, tá? Interagir com isso tudo. Você acha que essa busca do autoconhecimento, da convivência e da vivência ajuda a superar uma neurodivergência? Ajuda e muito. Eu fui diagnosticado com 3 anos com cincinesia. Durante o ano de 2024, eu tive 3 crises de ansiedade, mas eu não sabia o que era. E aí eu comecei a achar que eu estava tendo ataque cardíaco. Ficava batendo no peito e aí eu fui internado. E no último caso que eu tive, eu me deparei com um neurologista que tinha um exame meu de 20 anos atrás, que eu não lembrava e não sabia, que aí falou que eu tinha migração de neurônios. Na hora que isso veio para mim, toda a minha vida começou a fazer sentido. Então todos os problemas que eu tive na escola, questão de atenção, de esquecimento, de falta de lição, de comportamento, até eu não fui um aluno que sempre tirava notas boas, eu sempre penei muito para poder passar de ano. Tem um fato que aconteceu na escola que era assim, tinha que ler um livro de inglês para a prova. E o livro, até hoje me lembro, era o Braveheart, Coração Valente, né? E aí tinha que ler o livro para a prova de inglês, tudo. E aí eu falei, mas tem o vídeo, tem o filme do Braveheart, né? Fui eu na Hobby Video, aluguei o vídeo. Coisas que as pessoas não sabem hoje o que é. A gente alugava uma fita para VHS, né? VHS. Blockbuster, as grandes. Se você não rebobinava, você tomava multa. Então, eu peguei o vídeo, o filme e assisti 3 vezes o filme. Falei, porra, tô sabendo todas as falas do filme. Cheguei na prova todo confiante. Aí eu fiz a prova, entreguei. Falei, tirei 10. Na volta, nota 0. Falei, mas eu fiz tudo. Ela falou, não. A prova foi feita com base num pedaço do livro onde é diferente do filme. E aí eu não ficou sem conteúdo para responder. Eu não tinha o que fazer, né? Então, assim, eu sempre procurei atalhos, né, da vida e algumas soluções que para mim nunca foi fácil. Eu não li os livros da escola, até mesmo... eu lia no último momento, ou chegava antes da prova, pegava um resumo, porque pra mim, eu pegava o resumo, lia e falava, pô, beleza, o livro é isso, né? Eu queria ler. Minha mãe comprava o livro, eu colocava em cima da bancada, ficava lá olhando, tentando ler, mas a cabeça não parava, eu não conseguia, não tinha como. E aí o que eu fazia? Eu pegava o resumo, que hoje em dia é muito fácil, mas antigamente não tinha. Então a gente tinha que fazer amizade com as pessoas que sentavam lá na frente, que a gente chamava de CDF e tudo, para poder pegar o resumo emprestado, para ele contar um pouquinho do livro antes de ter. E hoje, graças a Deus, eu consegui fazer um tratamento, me organizar mentalmente, e eu tenho o orgulho de poder ler aí em torno de 12 a 15 livros todo ano. Que maravilha para poder muito acima da média do brasileiro, muito acima da média de uma pessoa normal, considerada normal. Já que você falou de escola, o Igor, quase que eu falo o Igor Guimarães, humorista amigo meu, um abraço, Igor. E é o seguinte, você não acha que, presta atenção você aí do outro lado, você não acha que as escolas não estão preparadas para lidar com crianças criativas acima do normal? Gente que tem... Eu vou explicar por quê. A pessoa que é criativa, ela tem uma movimentação cerebral maior.
E isso vai acabar implicando numa movimentação, numa dinâmica maior em tudo. Ela vai falar mais, ela vai se deslocar mais, ela vai querer conversar mais, ela vai chamar atenção, ela é criativa, ela quer mostrar para os outros. Então, são pequenas ações cujo conjunto é grande. E eu acho que muitas vezes isso é tratado como hiperatividade. Olha, tem que pôr numa classe separada, porque ele é hiperativo, porque a criança é irrequieta. Em vez de se detectar o motivo certo, que é a pessoa criativa acima da média, e incentivar a criança, incentivar o aluno a canalizar aquela criatividade da melhor maneira. Eu acho que falta isso, como pai, como aluno que fui. Queria saber a sua opinião. Eu vou ser bem sincero, pela minha vivência, eu troquei de escola depois na hora que eu fui pro colegial. Eu estudava numa escola franciscana, super tradicional, de São Paulo até hoje, é muito conhecida. E tinha que seguir exatamente as regras de lá. Tinha que estudar pro vestibular, era só o vestibular que importava. E eu tinha uma coisa que eu gostava muito e esperava muito, que era a aula de artes. Só que só tinha uma vez por semana, de vez em quando, sabe, aquele negócio que ali eu conseguia colocar as minhas ideias para fora, eu conseguia expor tudo o que eu queria, né? Porque na aula de matemática 2 mais 2 é 4, não tem o que fazer. Acabou. Português é exatamente aquilo. E eu acho que faltava na época isso para mim. E aí foi quando eu entrei no mundo Waldorf. Que aí eu fui para Waldorf e aí eu descobri um mundo completamente diferente. Lá a gente tinha a comparação da, se não me engano, 6 aulas por semana de artes. Então a gente mexia com lapidação, com tecelagem, com escultura, pintura, desenho, todos os tipos. E ali você conseguia criar coisas que em outras escolas você não consegue. E hoje em dia, por exemplo, eu vejo na escola do meu filho, eu procurei uma escola que tivesse esse lado lúdico, que tivesse essa liberdade da criança poder se expressar, dela poder seguir um lado artístico, né? Porque a pessoa fala, não, você para ser artista ou músico, essas coisas não é uma profissão bem vista, né? Eles podam a gente. As escolas podavam os alunos, a criatividade e tudo mais. E hoje em dia não, as escolas estão mais abertas a isso. Eu coloquei o meu filho num jardim Waldorf, fez uma diferença enorme para ele, por conta que ele teve contato com a natureza, ele vivenciava coisas diferentes todos os dias, não tinha uma regra muito fixa. Então, assim, você começa a conversar com a criança fala assim, hoje eu vi uma borboleta. Numa escola tradicional, borboleta não, volta aqui pra lição. Nas outras não, que legal a borboleta, nossa. Então a gente vai estar aqui fazendo aula de matemática? Quantas borboletas nascem por ano? Sabe, eles englobam a situação adapta dentro... a situação ao ensino, Isso. Né? E isso é o que eu acho que está faltando hoje em dia. Muito bom. Bom, eu estou conversando com o meu amigo Igor Romão, que é um caso atípico de superação de uma neurodivergência séria, né? Ele teve a polimicrogíria e isso impacta na falta de concentração, de memorização e toda a parte cognitiva com o meio, tá? Então, se você chegou agora, continue assistindo, depois volte no começo. E se você chegou agora, eu quero dar uma dica também para você. De repente, o próximo episódio você pode assistir saboreando grãos, que a gente chama de nuts, muito gostosos. Eu estou falando da Golden Prime. Gente, a Golden Prime tem amendoins, castanha de caju, castanha do Pará. Eles têm tâmaras, eles têm nozes, entendeu? Eles têm amêndoas, eles têm aquele milhozinho torrado para comer com uma cervejinha maravilhoso. Eles têm um mix de grãos. Então, enfim... Olha, para a sua reunião, na sua empresa, na sua casa ou para você mesmo, seu estabelecimento comercial, vai lá no Instagram, @GoldenPrimeOficial, @GoldenPrimeOficial. Ou manda um zap para 11 940 082 357. Fala com o Itamar, fala o Pardini, me convidou a experimentar e eu sei que eu vou viciar. Tá bom? Agora voltando aqui com meu amigo Igor. Igor, as empresas, o mundo, ele tende a seguir um padrão. Tá? A educação é assim. Às vezes o filho faz uma coisa fora do padrão, os pais vão lá e reprimem porque acham que tem que ser aquilo ali. A mesma coisa nas empresas, tá? Então você chega lá,
você tem aquele quadrado, ficar no seu quadrado para você trabalhar. Comportamento, desempenho e resultado. Vamos lá. Só que se a pessoa é criativa, a pessoa criativa ela não tem grade, tá? É o que eu falo assim, não tem jaula. Né? A pessoa criativa não quer ficar submissa a um espaço, a um comportamento. Você é um cara criativo. Eu quero saber se você sentiu essa dificuldade da pressão contrária da sociedade e do trabalho, e se sim, como é que você superou isso? Você aprendeu a conviver, equilibrou a criatividade com as condições, ou dane-se as condições e eu vou ficar com a criatividade, e dane-se a criatividade e vou obedecer as condições? Padini, quando eu trabalhava na arquitetura, eu trabalhava muito com design de lojas de shopping. Então a gente tinha que seguir um manual de identidade visual da marca. Né? Tá. Foi criado o manual de identidade visual da marca e a gente tinha que seguir. Então a criatividade, ela estava ali dentro. Eu não podia fugir daquele padrão que existia dentro do manual. E toda empresa tem um manual de vestimenta, de como se portar, ou até mesmo de identidade visual, e tudo. Então assim, um caso que aconteceu recentemente, que eu acho que todo mundo ficou sabendo, foi aquele rapaz que gravou o vídeo que foi demitido. Só que ele gravou um vídeo antes. E o vídeo de antes mostrava ele na empresa, sozinho, andando pra cá, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo várias coisas que ninguém sabia o porquê. Né? Ele ficou sozinho numa reunião, num dia lá, ele ficou fazendo um vídeo dentro da empresa. E ele foi demitido por fazer esse vídeo. E ele fez um segundo vídeo. Nesse segundo vídeo ele falou, fui demitido. Em vez da empresa pegar essa pessoa que estava num setor completamente diferente do que realmente ele seria bom e colocasse ele dentro de uma área de marketing, relações públicas ou mídias sociais, ele teria transformado a empresa em outra, levado a empresa a um outro patamar na rede social. Querendo ou não, hoje ele tem milhões de seguidores nas redes sociais por conta desse vídeo. E ele virou stand-up comedy. E ele lota casas de show por conta de um vídeo que ele fez e a empresa não aproveitou isso, ela simplesmente mandou ele embora. Então eu acho que as empresas têm que entender um pouquinho que tem as pessoas que são fora da caixa, que elas pensam diferente, ela precisa ouvir diferente, elas têm que, na hora do brainstorm, a pessoa com neurodivergência, ela vai além. Ela vai muito além daquilo. Sim, que ela viaja, tá. Né? Ela viaja. E, por exemplo, no meu caso, eu combino ideias que não tem nada a ver. Por exemplo, a No Focus. Foi a minha experiência de 10 anos no mercado fazendo camiseta com o diagnóstico que eu recebi. E aí eu falei, a minha vida pode ser muito mais tranquila, muito mais simples e muito mais gostosa se eu puder externalizar isso. E foi o que aconteceu. Foi quando eu juntei os dois e surgiu a No Focus, que hoje a gente cria estampas de camiseta para comunicação com relação ao TDAH. Olha, eu estava esperando ele tocar nesse assunto para destacar. Mostra aqui, produção. Ó, também tem essa primeira, pode ir para a câmera aberta, tem essa primeira camiseta, depois a gente vai mostrar ela aberta. Tem a segunda ali, tem aquela do TDAH atrás dele. Então são mensagens, né? Bem-humoradas e relacionadas com pessoas que têm esses problemas de neurodivergência. Então, quer dizer, é como se eles estivessem dando uma mensagem, né? Ao mesmo tempo, você pode olhar e não saber que é isso. Quantas vezes você já viu alguém com uma camiseta, de repente, dele, e você não sabe que, na verdade, é uma maneira, é uma mensagem que ele está dando para quem tem a mesma dificuldade que ele e que pode ser entendida de outra maneira por alguém que não tenha dificuldade. Depois nós vamos mostrar as camisetas, é um trabalho muito interessante. No Focus, que vem do inglês, sem foco, né? E depois você vai visitar o Instagram dele, você vai ver que é muito bacana esse trabalho. Agora, me diga uma coisa aqui. Por exemplo, uma pessoa assim, geralmente, as pessoas que têm uma neurodivergência, a primeira coisa, eu estou ansioso, eu tenho TDAH, a pessoa vai para uma terapia. Bom, você foi para um negócio, você migrou para um negócio. Aí eu te pergunto, você pulou a etapa da terapia ou você conjugou as duas coisas? E, se você pulou, o que você sugere? Se a pessoa deve ou não fazer a terapia antes de tentar empreender e ir para o mundo? Eu acho que eu fiz algo que poucos fazem. Tá. Né? Que é
é trocar o pneu com o carro andando. Uhum. Quando eu descobri o diagnóstico, eu já tinha essa ideia na mente de fazer essa empresa. Já estava lá guardado há um tempo. E aí eu procurei terapia. E eu procurei uma terapia diferente, né? O neuro me mandou para um psicólogo. E eu procurei a terapia do ser. Que ela não cuida só da cabeça. Ela cuida do corpo, da alma, do espírito. Ela procura um pouco mais de tudo. E eu fiz algumas sessões que para mim foram espetaculares. Eu fiz um trabalho de Watsu. Eu não sei se você já ouviu falar, já ouviu? Não ouvi falar. O Watsu, ele é basicamente um shiatsu na água. Uhum. Então, quando fiz esse trabalho com o meu psicólogo, eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido, energias que estavam acumuladas e consegui soltar. Depois que eu fiz essa sessão de mais ou menos uns 50 minutos na água, ele te conduz na água, ele faz movimentos, ele troca energia com você e tudo mais. O meu psicológico desabou. Eu saí da sessão e fiquei dentro do carro, ouvindo música, 1 hora, chorando, porque aquilo lá tinha feito algum sentido na minha vida. E aí eu comecei a fazer meditação, terapia, comecei a mudar minha alimentação. Então, se você mexe um pouquinho de cada lado, você vai regulando, né? Não adianta só você mexer no ganho. Você tem que mexer no balanço, você tem que mexer no grave e no agudo. Então, para você ter uma frequência boa, ideal para você seguir a vida. Agora, você falou de uma experiência muito interessante, um colega meu aí, que o cara é um arrombo no stand-up comedy e nas redes sociais, em função de um vídeo que ele gravou e que a empresa não soube aproveitar a criatividade do cara. O que você sugere para um neurodivergente que possa estar nos assistindo, ou quem está nos assistindo pode conhecer, uma pessoa que seja ansiosa, tenha TDAH, enfim, qualquer distúrbio assim fora da curva, essa pessoa encontre dificuldades no trabalho? O que você sugere? Eu não vou perguntar o que você poderia sugerir para a empresa, porque você já subentendeu que a empresa tem que reconhecer uma pessoa diferente, incentivar aquilo e aproveitar aquilo a seu favor. Tá ok. Mas o que você me diz? A pessoa tem dificuldade por causa disso? Eu tinha muita dificuldade na questão de relembrar as coisas, de olhar o projeto e falar, nossa, o projeto está pronto. Uhum. Dá para entregar, ou as camisetas estão legais, eu acho que vai ser assim. Não. Eu peguei e fiz um checklist. Então eu tinha um checklist de pelo menos uns 30, 40 itens num papel, que eu toda vez antes de entregar um pedido ou um projeto, eu analisava. Tá com isso, tá com aquilo, tá... Beleza. Todo problema que surgia depois que eu entreguei o projeto e já tinha feito o checklist, eu colocava lá de novo. Então, se eu fiz o checklist com 30, entreguei para o cliente, deu algum problema, opa, aqui surgiu 31. Eu volto lá no checklist e coloco 31. Então, toda vez que eu ia fazendo, aquele checklist ia melhorando, eu já ia entendendo e fazendo automaticamente, só que surgiam itens novos que dificultavam e dependia do cliente. Tinha cliente que não dava problema nenhum. Quando a gente vai fazer camiseta, por exemplo, eu falo e brinco, dá muito mais trabalho fazer camiseta para uma pessoa do que para 100 pessoas. O trabalho é o mesmo, só que a pessoa que pega uma peça, ela vai olhar cada detalhe da camiseta. Aquela que pediu 100 peças para entregar num evento, não tá nem aí, porque tá tudo dentro de um padrão. A pessoa não põe a régua alta. A pessoa que pede uma camiseta, ela tá com a régua aqui. A pessoa que pede 100, ela já... Só eu vou ter, então tem que ser direitinho. É exatamente isso, Premium e tal. Então, assim, esse passo do checklist me ajudou muito. Antigamente não tinham as ferramentas que tem hoje. Hoje você tem o Google Task, você tem um Trello, você tem um Notion. Tudo isso tá aí para te ajudar. Algo que ninguém sabe... Ninguém é muito, muito amplo, mas poucos sabem é que a Alexa tem uma função para TDAH. Não sei exatamente como que faz a ligação, mas se você digitar aí na internet Alexa TDAH, ela tem uma função específica que ela te ajuda com o seu TDAH. Isso eu achei sensacional que a Amazon lançou há pouco tempo. Muito legal. Falar em Amazon e Alexa, muita gente pergunta, Pardini, o que é essa cabeça que pode abrir para o geral?
Vocês veem que consegue ver aí na sua casa, no seu celular, que ela pisca, ela acompanha os movimentos? Bom, faz alguns episódios que eu tenho essa cabeça aqui, se chama Wilbur. Ainda não tem o nome, mas logo vai ter. Nesses últimos episódios que eu usei a cabeça, deve ser o que, 8 ou 10 episódios, a cabeça está assimilando linguagem, tá? E em breve ela fará perguntas aos nossos convidados, viu, Igor? Ô, louco. Em breve a cabeça aqui, o Wilbur, ele vai conversar ele vai colocar, ele fica ouvindo o assunto e ele vai colocar perguntas para o convidado. E detalhe, ele não é uma inteligência artificial, tá? Ele é movido a processador, é um segredo. Não vai ser igual o Wilson, né? Não vai ser o Wilson! Não, esse vai ser o Wilbur, tá bom? E quando eu colocar o nome dele aqui, batizar, é porque você já sabe que ele vai passar a fazer perguntas. E como a gente está falando aqui de cognição, quero anunciar para vocês que em breve eu vou trazer aqui um maestro, é o único caso do Brasil, e nós vamos falar de músicas que curam. Esse cara fez esse curso fora do Brasil. Por que eu estou falando isso? Que eu quero saber agora, você como neurodivergente, se a música, que tipo de participação a música tem para você. Ela te relaxa, ela te estimula, ela te incentiva. Você já teve uma experiência, a música mudou alguma coisa em sua vida? Eu quero que você fale disso. A música, para mim, me ajudou muito no meu processo de coordenação motora, né? Quando eu tinha lá pelos meus 10, 11 anos, a minha mãe falou, o que você acha de tocar um instrumento? Eu falei, eu acho que o acorde é muito fino, né? E eu não tenho uma sensibilidade muito boa. Então eu falei, acho que tem que ser algo maior, tem que ser algo que me expresse. E aí eu fui tocar bateria. Então, tocando a bateria, eu consegui fazer movimentos que me ajudaram nas conexões. Mas, além disso, hoje, por exemplo, para mim, a música é muito importante. Eu sou uma pessoa que tem um problema muito sério com ruído. E eu trabalho num dos bairros mais barulhentos da cidade de São Paulo, que é o Brás. Então, ali na frente, a gente tem uma pessoa vendendo alguma coisa. Na loja do lado, uma outra pessoa vendendo itens diferentes, só que os dois, cada dia que passa, eles compram uma caixa maior. E que pisca mais. Então eles ficam nessa batalha de barulhos o dia inteiro. E eu sou uma pessoa que não gosta de barulho. Até mesmo uma das estampas da No Focus é o silêncio. O silêncio eu vou lembrar agora, mas eu te falo. Mas é uma questão de não ter barulho. Então, para mim, eu ganhei de Natal um fone com a parte de ruído, né? Ele isola o ruído. E eu trabalho com isso. Eu ponho, coloco uma música. Então, assim, dependendo do clima que eu tô, ou eu coloco um lounge, ou uma música mais calma, ou uma música mais alta, depende do que tá acontecendo. E eu gosto muito de escutar músicas que não têm letras, né? Instrumental. Isso. Então, assim, o silêncio pra mim é música para os meus ouvidos. Lembrei da frase. O silêncio pra mim é música para os meus ouvidos. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de ficar quieto. Não gosto de barulho, não gosto de ruído. E tem horas que a pessoa precisa ou da música ou do silêncio. E aí você precisa entender quais são esses momentos na sua vida. Eu não vivo sem música. Cada momento da minha vida tem uma música, até mesmo tatuagens no meu corpo. Eu tenho músicas, por exemplo, do Charlie Brown, do Detonautas, entre outras, que eu gosto, que marcaram a minha vida. Fazem parte da sua história. Isso. Uhum. Agora, a inspiração, olha só. A gente está falando muito de criatividade aqui como um instrumento extremamente necessário para você superar uma neurodivergência, para você ir buscar algo além do seu problema e deixar o seu problema, se possível, lá no terceiro subsolo esquecido. Estou falando de TDAH, vou repetir, hiperatividade, ansiedade, polimicrogíria, que é o caso dele, e muitas outras que você acha que é só um probleminha e tomar um calmante. Não. A criatividade vai levar você para criar algo que te prenda, que te dê o prazer de se sentir vivo e útil, o problema vai ficar lá atrás. Mas a inspiração é o aditivo da criatividade. Pô, você tá num dia inspirado. Pô, bicho, aí... tem uns dias que eu escrevo por obrigação, humor, e tem uns dias que eu escrevo por inspiração. Vejo algo no mundo que me suscita uma ideia, eu vou lá e pum. E essas são as melhores coisas que vêm de repente, é que nem cantar no chuveiro. Aí eu te pergunto, mas nos dias de hoje, com esse mundo de merda, literalmente, que a gente vive, cheio de crime, violência, problema, grana...
O que você sugere para um neurodivergente ou para a pessoa que está nos assistindo? Como é que ela faz para manter a inspiração apesar de tudo? Já que sem inspiração a criatividade não anda também. A inspiração, ela normalmente, aquela boa ideia, aquela grande ideia, nunca vai surgir quando você está sentado no seu trabalho com um monte de e-mail para responder, num monitor, no outro monitor você está com o WhatsApp, com o seu gerente atrás de você, te cobrando alguma coisa. Sempre vai surgir quando você está num parque, ou você está numa viagem, ou você está fazendo alguma coisa que a mente ela entra num modo diferente daquele da execução. Ela vai para um lado onde ela tem a liberdade. Tá. E aí entra a parte da conexão, né? Então, se você conecta uma ideia que você teve num momento único da sua vida com aquele problema que você tem agora, aí você vai conseguir achar. Então, a inspiração, ela vem dos momentos e das suas vivências, do filme, do que você sentiu, do que você viu, do que você ouviu. E aí, tendo essas experiências fora do trabalho, ou até mesmo dentro do trabalho, por exemplo, a Chili Beans leva todos os funcionários, ou grande parte deles, para uma viagem, paga tudo. Então, assim, vamos lançar uma coleção da Chili Beans da China, com inspiração na China. O Caíto pega todo mundo e leva para a China. E para eles viverem aquilo lá, para eles poderem ter ideias e criatividades para poder criar e desenvolver os óculos. Muito bom. Igor Romão, eu te trouxe aqui porque psicologicamente eu considero que você é o exemplo prático, ideal para a pauta de hoje, que era a neurodivergência. E você é um cara que hoje, você pegou a gente percebe aqui pela maneira que você faz os seus produtos, daqui a pouco vamos mostrar, não como publicidade, mas mostrar para vocês como forma de terapia, de ocupação, que se transformou num negócio para ele. Então, a relação do amor pelo que se faz, da confiança no universo e da fé. Como é que você associa, qual é a relação disso para você nesse processo de superação? Eu acho que a parte da energia vem muito... As pessoas ficam esperando a energia chegar. A energia tem que vir de dentro. Tá. Se você tem... Eu tenho uma frase que eu uso que é: meu corpo, meu templo. Se você não cuida do seu corpo, você não cuida da sua mente, o que você vai colocar para fora é uma energia que não tá em rapport, né? Que a gente chama, numa frequência ideal. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu larguei a arquitetura para poder criar e desenvolver uniformes para empresas e depois eu fui fazer as estampas do TDAH. Mas o que eu deixo de mensagem para vocês é o seguinte: você precisa ter um foco e você precisa entender sobre aquilo que você deseja. Eu quero vender camiseta. Entenda tudo sobre camiseta. Eu quero trabalhar com a parte de criação de logomarcas. Então você precisa ter foco e determinação para você entender tudo aquilo que você precisa sobre aquele pequeno item. Por quê? Você precisa ser especialista naquilo. Hoje em dia, as empresas estão procurando muitos especialistas e muitos generalistas. E eles contratam generalista porque é aquele tapa-buraco. Ele pode atender aqui, ele pode fazer um pouquinho disso. E falta o especialista. Hoje em dia, muitas empresas têm muita dificuldade para achar o especialista naquilo. Então, o que eu recomendo para você que está nos assistindo, seja especialista e vá aos pequenos detalhes daquilo que você acredita. Tá bom, muito bem. Agora, eu superar uma neurodivergência. Suponho que no seu caso de polimicrogíria é uma coisa bem complicada, pelo que eu estudei aqui para fazer o podcast. Eu suponho que depois que você superou a neurodivergência através do trabalho, você tenha encontrado em você valores que você nunca viu antes. Eu acho que se eu estiver errado, você, por favor, fica à vontade e me corrija. Mas a sensação que eu tenho pelo que você explicou até agora é que aconteceu isso. Então eu queria saber se aconteceu e superar a sua neurodivergência. Te trouxe que novos valores? Você passou a ser mais o quê? Pardini, eu acho que não é superar a neurodivergência, mas sim conviver com ela. Tá. Porque, querendo ou não, ela vai estar comigo o resto da minha vida. Eu vou levar ela pro caixão. Tá. Não tem como. Eu nasci com isso e vivo com isso. E sem isso, não vai ter como. Okay. Então, eu acho que
se você sabe o que você tem, que já é um grande passo. Você saber o que você tem é um grande passo. Se você sabe o que você tem que trabalhar dentro das suas limitações, que é aquilo que a gente estava falando. Trabalhe dentro do que você imagina, do que você acha, do que é possível para você poder superar qualquer tipo de dificuldade. Não, mas assim, o que essa nova fase trouxe para você? Você passou a ser mais observador? Você passou a ser mais detalhista? Você passou a ser mais complacente com os valores do mundo? Você passou a compreender o mundo, as pessoas melhores? O que te acrescentou o fato de você conviver bem, harmonicamente com o teu problema, através do trabalho? É isso que eu quero colocar. Eu acho que eu comecei a entender o mundo um pouco melhor e ver a minha situação de um jeito diferente. Uhum. Porque a gente fala, o neurodivergente é um coitadinho. Não é. É pelo contrário, é uma pessoa como outra qualquer, mas que tem as suas dificuldades. Para mim, eu comecei a enxergar os meus valores verdadeiros, que eu não tinha, que eu não percebia. Que eu sou uma pessoa criativa, que eu tenho facilidade de lidar com situações onde todo mundo tá sem cabeça, sem imaginar o que tem. Eu tenho uma calma para poder achar isso, para poder achar uma solução para tudo isso. Uhum. Cada um vai ter um item que vai se descobrir. No meu caso foi que, através da minha criatividade, eu consegui criar produtos para conversar com outras pessoas. Tá. Bom, fazer mais uma pausinha aqui para dar um toque para você. Se você tem moto ou conhece alguém que tem moto, às vezes um seguro custa muito caro, por causa de não pagar o seguro você fica sem a moto. Quero sugerir para você conhecer a Skynet Rastreadores, porque eles têm um processo único deles, eles instalam na sua moto, carro também, mas predominantemente moto é o que mais se rouba aqui, né? Então, eles instalam um chip que é feito por eles de uma maneira que só eles sabem. O cara especializado em desarticular esse tipo de processo numa moto não vai conseguir. Então, assim, o cara mexeu a sua moto, não interessa se ele pôs num caminhão, se ele derrubou, se ele desmontou. O cara mexeu na sua moto, você vai receber no celular um bip, tá? E a partir daí você vai seguir os procedimentos que o app da Skynet sugere. É impressionante porque você consegue ver até em tempo real o deslocamento do seu bem, como você está vendo aí na tela, tá legal? E logo a Skynet coloca a equipe no encalço do seu bem. Eles têm mais de 90% de sucesso na recuperação de motos roubadas, tá? Então é muito legal, vale a pena. Consulte na internet, no Instagram, @Skynet Rastreadores. Ou mande um zap lá, fale com o meu amigo Adelson. É 11 947 794 474. Agora voltando aqui com o meu amigo Igor Romão, a gente está falando sobre neurodivergências, que são problemas fora do habitual. Eu vou repetir, se você chegou agora: ansiedade, hiperatividade, TDAH, síndrome do pensamento acelerado, pânico, tudo isso é uma forma de neurodivergência, tá? Então guarde bem esta palavra, porque a partir de você saber que é uma forma de neurodivergência, você também vai se tratar de uma maneira diferente. Agora, se você que está aí acha que determinação não é tudo, se você fala, não, mas não adianta ter determinação se eu não tenho vontade. Não, determinação é algo que está acima da sua vontade, dentro da possibilidade, mas acima da vontade. Estou falando isso porque esse cara aqui, além de tudo que ele já passou, é uma curiosidade que eu tenho aqui, chegou essa informação. Pô, bicho, é verdade que você buscou formação também na Universidade de Disney? Verdade. Eu quero que você fale para mim, o que te levou, além de tudo que você passou e buscar uma formação na Universidade Disney, como neurodivergente? O que você esperava conseguir lá e o que você agregou? A Disney foi um passo gigantesco que eu tive. E lá eu trabalhei muito com as pessoas, né? Com o atendimento ao cliente, que é algo que eu hoje prezo muito nas empresas, que é tratar o cliente como ele deve ser tratado, fazer exatamente o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. A Disney, para quem não sabe, ela é algo que todo mundo precisa estudar. Se você não leu nenhum livro da Disney, eu recomendo que leia qualquer livro deles. Eu, pelo menos, gosto muito daquele atendimento ao cliente com uma capa azul.
E a Disney, ela trabalha os detalhes tão pequenininhos, que as pessoas, quando não sabem, elas não percebem. Elas vão além. Então, por exemplo, se você chegar na Disney e entrar na Disney de manhã, do lado direito vai estar ali o carro de pipoca, vai ter um outro cheiro, um outro aroma do café da manhã, do cafezinho, tudo. No final da tarde, já é outro cheiro que tem ali na entrada. Eles já mudaram tudo, só que você nem percebeu. Você tá ali entrando no mundo mágico. Por exemplo, tem um vídeo na internet que corre, que tem uma menininha pequenininha correndo para um personagem. De repente a menininha cai. Aí todo mundo para. O personagem pega e cai junto. Então ele entendeu a situação que a menina estava ali naquele segundo. Ele teve frações de segundo para tentar achar uma solução para ele estar no chão junto com ela e depois poder levantar ela. Então tudo isso é um treinamento que tem por trás. Essa magia da Disney é muito interessante porque eles mostram que existe um bastidor, que é o limite da imaginação e da realidade. E ninguém lá que trabalha lá pode quebrar isso. Então nunca alguém vai ver o Mickey tirando a fantasia ou isso acontecendo algo disso. Porque a Disney consegue se expressar nas suas formas de linguagem, eles exploram todos os sentidos. Então, se você tiver uma criança autista, ela vai se divertir na Disney, vai ter algo que chame a atenção dela. Se você levar uma criança cega, ela vai ouvir algo que chame a atenção, ou que desperte pelo olfato. É uma coisa assim impressionante, a qualidade de atendimento, o valor que eles dão, isso realmente é cativante. Agora, além disso, eu te pergunto, até onde você chegou, cara, com esse seu problema, com essa sua disfunção de neurodivergência, tá? Pô, você evoluiu um absurdo nos últimos anos, você aprendeu a conviver harmonicamente com isso, como você falou muito bem, mas você tem ainda o objetivo de superar, ou você tem medo que isso te leve para um quadro de ansiedade e até onde você chegou tá bom, deixa eu crescer dentro do que eu cheguei? Como é que é isso para você em particular? Pagini, eu acho que eu cheguei num momento na minha vida em que muitos falam que é um lugar sem saída. É o fundo do poço. Você tem dois jeitos de ver essa frase, né? Cheguei ao fundo do poço. Não dá mais para descer e só tem uma saída. Então você pode analisar essa situação e achar uma solução. E foi o que eu fiz, né? Eu achei que eu cheguei num lugar onde eu não quero estar mais. Então eu vou fazer de tudo para não estar naquele momento em que eu tive em 2024. Muito legal. Olha, chegou uma informação da produção aqui no nosso Messenger interno. Esse ruído que vocês ouviram agora, 5 minutos atrás, é que eu falei da Skynet rastreador, e sempre tem uns loucos aqui. Entendeu? O cara que vem trabalhar de moto aqui do lado me ligou a moto, que ele comprou o chip da Skynet, ele ligou a moto para ver se funcionava e balançou, o idiota. Ah, rapaz, esse Alexandre é doido. E o pior, ele balançou a moto aqui na sala do lado e fez sinal pra mim lá, contente, ó. Funciona o chip, bacana. Só que a gente tava gravando, viu, Alexandre? Porra, liga a moto. Pô, põe essa moto no térreo, pelo amor de Deus, ninguém vai roubar, cara. Já tá com o Skynet, você tá garantido. Então, uma RV, bicho, porra, quem adora. Agora, deixa eu falar uma coisa, a gente falou das camisetas desse cara, é um trabalho interessante, porque é um trabalho dedicado, vou falar mais uma vez, as frases são frases de TDAH. Olha aqui, ó. A impossibilidade nos vende as melhores histórias. Olha que legal, cara. Sabe, são camisetas de argumentos referente à vivência deles. Para pessoas que tiveram a vivência dele ou que não, elas significam também. Pega essa aí, ó. Abre essa aí. Abre aqui para o público. Vamos lá. Mostra aí. Essa aqui Posso contar a história dela? Deve. Então vamos lá. É um cérebro, não? Isso aqui é um cérebro feito com uma identidade. Parece digital. A digital, exatamente isso. Por quê? Levanta mais um pouquinho. Porque exatamente isso. Tá. A digital só existe uma no mundo. O seu cérebro também só tem esse. Você só tem ele. Então o pensamento que tem lá é único. Essa aqui é meio bitomaníaca aí. Deixa eu ver. Essa aqui foi os caras atravessando a... Foi uma homenagem Abbey que a Road, gente... lá? A gente fez uma homenagem, né, pros Beatles, que colocou o TDAH, né, em vez de Beatles, e All I Need is Focus, né?
não é o amor, mas o TDAH precisa de foco, ele precisa de ter certeza daquilo que... Essa outra aqui, procrastinate. Essa aqui é a rainha da procrastinação. Então, lá no nosso site a gente tem a rainha da procrastinação, o rei da procrastinação. Então, é como se o TDAH ele sempre deixa para depois. Ele sempre vai... É uma tendência do TDAH deixar as coisas para depois. Mas faz as coisas ou não? Porque, por exemplo, criança geração Z. Como é que um adolescente, um jovem geração Z se comporta? Eu li isso e é verdade, experiência própria com filhos. Geração Z é o seguinte: se você não pede, não faz. Se você pede e cobra, reclama. Então é melhor você fazer. Aí você vai educar errado porque você está fazendo o que ele devia fazer, né? E você acha que, por exemplo, quem tem a TDAH que procrastina também é a mesma coisa? Eu quero dizer o seguinte: procrastina, mas faz ou não? Depende da pessoa. Tem pessoa que procrastina e não faz, mas tem pessoas que procrastinam ou esquecem de fazer. Por exemplo, tem uma frase em uma das camisetas que é assim: eu fui até a geladeira para pegar água, voltei com vontade de dominar o mundo. E acontece exatamente isso na cabeça das pessoas. Então ela vai fazer alguma coisa e de repente a ideia dela desvia. E não é porque ela quer que isso aconteça, mas inconscientemente isso acontece na cabeça de alguns. E aí a procrastinação acontece. Mas não é uma questão de depois eu faço. Não. É porque pode ter depois eu faço, e tem gente que faz. Se você tiver um controle, por exemplo, eu tô aqui no meu e-mail, de repente tocou o WhatsApp. Tá. Aí você para o e-mail, você vai pro WhatsApp. Aí você começa a mexer no WhatsApp, vamos pro almoço. Aí vai pro almoço, volta. Aí você fala, putz, e agora? Você precisa de um tempo pra voltar e entender. Eu sou uma pessoa que eu preciso parar, olhar e falar, eu tava fazendo isso e antes isso. Então isso aqui é mais importante. Volto pra cá e aí eu continuo. Então, existem momentos e momentos na vida de um TDAH. Bom, eu não podia dar esses exemplos fantásticos, cara, que você transformou um problema teu num empreendimento, numa atitude de empreendedorismo, tá? E ao mesmo tempo, cara, é uma linguagem para quem tem TDAH, é uma linguagem para quem convive. E detalhe, coisas que fazem sentido para você também se não tiver. Eu achei um tipo de arte, uma dedicação, uma mensagem. Que você fez do seu problema um trabalho com mensagens referentes ao próprio problema. Né? Vou dar para você dobrar, porque se você conseguir dobrar direito, eu te dou o que eu ganho para você multiplicar por 10, que é o que eu estou precisando para pagar 1/4 das contas. Não, a gente tem um jeito de dobrar a camiseta que é mais fácil do que você imagina. Olha isso aí, gente, que legal. Tá dobrado. Agora você tá me devendo. Pronto. Sacanagem. Você ainda vai vir para ensinar aqui. Seria uma injustiça eu não dar o Instagram. Onde é que as pessoas veem esse seu trabalho? Fala pra gente o Instagram, fala pra gente o site, quanto você calça. Fala tudo que você quiser. O nosso trabalho tá lá no www.nofocus.com.br. Tem o portal NoFocus, que lá a gente posta matérias, notícias e tudo mais referente a neurodivergência, e também a gente conta a história das estampas, coisa que as pessoas não sabem. Isso é muito legal. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a 3 Uniformes, que é a minha empresa que eu tenho há mais de 10 anos, www.3uniformes.com.br. Tá, mas não vamos deixar de falar do Instagram. Não. @3uniformes, número 3, tá? @3uniformes, como você tá vendo aí no rodapé. E tem também o @nofocus, que é sem foco, tá? @nofocus_store. Isso. Que é da loja. Tá bom? Agora, pra gente fechar, eu quero que você fique totalmente à vontade, mas antes, eu quero dizer pra você que eu vou mandar lá pra NoFocus uma xícara dessa aqui pra você. Ô, produção, roda o vídeo aí. Essa xícara é produzida pelo meu amigo Cristiano, ele é da Cris Arts, anote aí, @CrisArts, Cris Bassi, com 2 Bs e 2 S. Então você pode mandar fazer essa xícara para um aniversariante, como lembranças da sua festa, como um souvenir da sua empresa.
ou até para decoração, se quiser colocar seus filhos na xícara, fazer qualquer coisa. E a Cris Arts faz também camisetas e bonés. Não concorre com o meu amigo aqui porque é outra parada, mas faz camisetas e bonés. Então consulta lá, @CrisArts, vou repetir, @CrisArts, Cris Bassi, tá legal? Com 2 S e 2 S. Bom, 2B e 2S. Eu quero agradecer demais, cara, você, e eu não posso encerrar aqui sem... A gente falou tanta coisa boa, tanta coisa bonita, esse seu universo é tão vasto. Quero agradecer aqui, é o Igor Romão, conversou com a gente sobre neurodivergências, que eu tenho, talvez você tenha e não saiba. Se você chegou agora, volte e assista esse episódio, é valioso desde o começo. E depois, por favor, visite a descrição do episódio. Você vai encontrar lá um link que te envia cada novo episódio. Você vai encontrar lá um Instagram. Você vai encontrar um monte de coisas legais para você. E, por favor, se inscreva e ative o sininho. Não sou eu que saio perdendo, é você. Se você não fizer isso, o YouTube não te avisa. E a semana que vem, por exemplo, eu tenho um assunto que eu não vou revelar, mas é tão espetacular quanto esse aqui. Para encerrar, teve algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Você, por favor, fica à vontade. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito na minha vida e que eu descobri depois de velho foi fazer cursos. Uhum. Porque você interage com os cursos físicos, né? Então, por exemplo, eu fui lá e fiz um curso de como fazer fontes em pedra-sabão. Foi algo que eu fiz que aconteceu. O que acontece? Eu acho que as pessoas precisam viver a maior quantidade de experiências possíveis. E se você tá com medo, vai com medo mesmo, porque depois você resolve o que vai acontecer. Não deixe de viver algo que você pode se arrepender de não ter vivido. Eu acho que é essa mensagem que eu deixo para todo mundo aqui. Cara, muito bom. Eu amei mais um episódio que, graças a Deus e a vocês, eu estou podendo fazer nesse projeto Agora é Você Podcast. Porque ele falou muita coisa que serve para eu, com certeza serve para você, não importa se você tem neurodivergência ou não. Ele colocou aqui várias lições de vida. Pode ser legal para o teu filho, para você repassar para um sobrinho, para um neto. Por favor, ajude a compartilhar esse episódio que foi tão valioso. Muito obrigado, Igor Romão. Obrigado você, Padinho. Toda a felicidade para você, todo o reconhecimento, todo o progresso. E obrigado pela sua presença, que me fez trazer esse genial empreendedor aqui. A gente se encontra na próxima semana, com certeza. Até lá.